Agora a gente vai conversar aqui no estúdio com a advogada Lilian Castro. Muito boa tarde, bem-vinda à nossa programação. Boa tarde, Luciane. Boa tarde aos telespectadores. Eu agradeço o convite para poder falar aqui sobre esse tema que é tão relevante. Como foi bem colocado, é crime, então, furto de energia, né? Sim, de fato. Aquilo que nós chamamos popularmente de furto de energia, ele pode configurar, em verdade, dois crimes, tá? Então, existe a possibilidade de, a depender da forma como foi feito, que se configure o crime de furto, que está lá no artigo 155 do Código Penal, como crime de estelionato. A diferença vai residir, como eu disse, aí na forma como se faz essa violação. O crime existe nas duas hipóteses, tá? Então, falando de uma maneira um pouco mais simples aqui, o furto de energia, né, o popular chamado gato, seria aquela ligação direta. Então, a pessoa puxa a energia ali diretamente do poste para a sua unidade consumidora, ali para a sua residência. Aquelas fraudes que nós costumamos ver, que a pessoa faz alguma modificação ali no relógio para que o consumo pareça menor do que é na verdade, então para que a leitura seja feita menor do que é realmente o consumo, vai configurar o crime de estelionato. O crime de estelionato tem a pena ali um pouquinho maior, que vai ser de 1 a 5 anos, no crime de furto de 1 a 4 anos. Mas ambos são crimes, ambos sujeitam o agente a um processo. Você falou, então, das consequências. As consequências podem levar a pessoa, então, à prisão ou ela pode pagar uma multa e sair da prisão? Não, na verdade, tanto em se tratando de furto quanto em se tratando de estelionato, existe a possibilidade, sim, de responder pelo crime. Como foi dito, inclusive, né, pelo agente que deu a entrevista aí, existe até a possibilidade da prisão em flagrante. Como se tratam de crimes com penas um pouco menor, isso dificilmente vai levar posteriormente, em caso de condenação, a uma prisão. Então, nós temos alguns institutos despenalizantes, né, que permitem que a parte faça um acordo com o Ministério Público, né, que é no sentido de devolução do valor, alguma coisa do tipo. Mas o que é importante que a população entenda é que isso é, de fato, um crime e fica sujeito, sim, a consequências penais criminais, prisão em flagrante, inquérito e processo penal, sim. E se a pessoa for reincidente? Ela fez lá o crime, respondeu e depois foi lá e fez de novo. Aí já fica mais difícil, porque vai impedir, por exemplo, esses acordos que eu mencionei anteriormente, né? Aí a gente já tem a proibição de fazer algum tipo de acordo e as consequências podem ser mais graves também no tocante à pena. Como é que funciona o procedimento para acusação daquela pessoa? Em se tratando de processo penal, caso a concessionária de energia verifique que há ali a ocorrência, né, do furto de energia ou do estelionato, né, vamos chamar aqui tudo de furto para facilitar, é preciso que seja feita uma perícia. Isso é muito importante da gente ressaltar. Esse crime, ele é um crime que deixa vestígios. Então, sempre que o crime deixa vestígios, ou seja, existe uma mudança no mundo material, é algo que pode ser materialmente constatado, então essa fraude pode ser materialmente constatada, é necessário que se faça uma perícia. É essa perícia que vai comprovar a ocorrência ou não do fato. Aquele que acusa tem o ônus de comprovar. Então, não é o cliente ali, né, a pessoa que está sendo acusada de ter praticado o furto de energia, que teria a obrigação de comprovar a sua inocência. O primeiro ponto é que a obrigação de comprovar é daquele que acusa. Então, a partir do momento que a concessionária revela, né, acusa ter ocorrido esse tipo de situação, vai levar ao conhecimento da autoridade policial, precisa ser instaurado um inquérito policial e uma investigação. A gente tem que ressaltar aqui que a pessoa acusada tem o direito à ampla defesa, não no inquérito, mas no processo, tem direito ao contraditório e eventual condenação é só após passar por isso tudo. Né? Então, a gente precisa sempre relembrar a presunção de inocência. Ainda que exista uma acusação, a pessoa é presumidamente inocente, quem acusa precisa comprovar e, nesse caso, exige a necessidade de perícia. Então, a pessoa que foi acusada, ela pode contestar, né? Pode e deve contestar, né? Então, é muito importante que a pessoa tenha esses elementos para contestar. É importante que, no momento de ser feita a perícia, a pessoa que reside no imóvel seja chamada, que ela possa acompanhar, que ela tenha conhecimento da perícia que está sendo realizada, que se possibilite depois uma contraprova. Então, nesse medidor, nesse relógio, se ele foi retirado, é possível que tenha a possibilidade de fazer uma contraprova posteriormente. E, além disso, a pessoa pode ter ali também outros elementos de defesa. Então, demonstrar que não houve um aumento de consumo, né, após a troca do medidor, algo nesse sentido. Mas é importante ressaltar sempre a necessidade de se permitir que o acusado participe desse processo e possa ali, né, realizar prova também sobre aquilo que está sendo alegado. E a concessionária pode cobrar esses valores dessa pessoa ou até mesmo retroativo? Sim, sim. Então, além da consequência penal, né, que é essa que nós falamos, a possibilidade de responder a um processo criminal, existe sim a possibilidade da cobrança dos valores retroativos. Aqui também a gente retorna aquilo que nós já dissemos. A possibilidade dessa cobrança só vai existir se estiver comprovada a fraude. Então, a comprovação da fraude também depende de um processo administrativo. É preciso garantir que a pessoa
pessoa que está sendo acusada de praticar ali a infração, né, criminal ou administrativa, tem assegurado contraditório e ampla defesa e somente após esse processo é que ela pode ser cobrada por esses valores. Vamos dizer assim, o que não é possível é que a concessionária vá até a residência da pessoa, retire o relógio, alegando que houve ali um tipo de fraude, e a pessoa toma conhecimento disso quando recebe aquela conta com valor astronômico, né? Alegando ali que são todo o período em que houve a fraude. Isso não pode acontecer. Então, existe todo um processo administrativo em que há os prazos, né, para que a pessoa conteste, existe um cálculo que é feito para se averiguar qual que é esse valor, mas estando tudo feito corretamente, sim, a concessionária pode cobrar. E só para a gente finalizar, e se a pessoa for acusada injustamente? Procura um advogado. Sempre, É o né? advogado é que vai poder ajudar. Acho que em qualquer caso de acusação, se a acusação é injusta ou se houve ali de fato qualquer coisa do tipo, o ideal é que você procure um advogado, porque o advogado é quem vai poder ali naquela situação verificar se foram garantidos tudo isso que eu falei. Se a pessoa realmente teve direito a acompanhar o processo, a possibilidade de fazer uma contraprova, qual a contraprova possível, como agir nesse caso, o acompanhamento do advogado é primordial. Queria muito agradecer por sua participação, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez.